A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e vou estar com vocês hoje comentando a lição de número 2 do quarto trimestre da CPAD em 2020. E o tema da lição de hoje é um tema muito especial: avivamento nas Sagradas Escrituras. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você na aula de hoje, sim, em nome do Senhor Jesus. É claro que a gente tem o objetivo de apresentar para você o avivamento dentro da Palavra de Deus, para que a gente possa aprender em Cristo. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, em te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar a Palavra de Deus, falar de Jesus, alcançar mais pessoas. Coloca aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e é claro que eu vou te agradecer muito em nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar juntos com você na EBD. É claro que a gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, praticamente tudo sobre a Escola Bíblica Dominical, e você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo, no nosso canal, e você vai achar todas as nossas playlists organizadas aí. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos juvenis do quarto trimestre da CPAD em 2020. A proposta desse quarto trimestre é justamente estudar com os nossos alunos sobre a importância de um verdadeiro avivamento. E nós vamos entender esse avivamento a partir da Escritura. E o tema da lição de hoje é esse avivamento nas Escrituras Sagradas. Será que na Bíblia nós encontramos passagens bíblicas que falam sobre o avivamento, pessoas que viveram um verdadeiro avivamento, que a gente pode retirar exemplos e aplicar em nossas vidas? Claro que sim. É muito importante também a gente ter noção que a nossa ministração precisa ser baseada na Palavra de Deus. Então, apresente aos seus alunos o texto bíblico, leia com eles em sala de aula. Hoje a nossa leitura bíblica em classe está baseada em algumas passagens bíblicas. A primeira passagem está em Êxodo, capítulo 33, versículo 8 ao 11. Faça essa leitura com seus alunos. A segunda está em Lucas 15, capítulo 15, versículo 21 ao 24. Vale a pena ler esse texto em sala de aula também. E a nossa terceira passagem bíblica da nossa leitura de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula, isso vai te ajudar muito também, tá? É importante a gente ter essa noção. Nós temos aí 3 objetivos para poder trabalhar juntos com os nossos alunos. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o avivamento no Antigo Testamento. Nós vamos entender que o Antigo Testamento apresenta para a gente passagens preciosas, lições fantásticas sobre avivamentos na história do povo de Israel. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o avivamento e a oração de Abacuque. Nós encontramos dentro da Bíblia um texto, um livro do profeta Abacuque. E nesse livro, no Antigo Testamento, nós encontramos uma riqueza de um verdadeiro avivamento bíblico sendo experimentado em seus dias. É claro que o Antigo Testamento traz para a gente que todos os avivamentos têm um fundamento. Primeiro, o verdadeiro avivamento acontece na Bíblia e é apresentado para a gente pela parte de Deus. Ou seja, todo verdadeiro avivamento tem o seu princípio, tem o seu início, tem o seu nascedouro com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que aviva as pessoas. É Deus que desperta as pessoas para um avivamento. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde nós encontramos também o fundamento da aliança com Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 5, fala de um período em que Deus estabeleceu uma aliança com Israel. Essa aliança foi tão poderosa que Deus escolheu de toda a terra Israel, um povo escravo, rejeitado, para ser o seu povo. E essa aliança se torna perpétua.
A gente percebe à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, que todos os profetas que foram levantados por Deus surgiram por um despertamento dado por Deus, por um despertamento concedido pelo Espírito Santo. Todo profeta denunciava o pecado do povo, mas ao mesmo tempo chamava o povo para um despertamento. E nós encontramos então o profeta Abacuque, que é levantado por Deus num período de crise em Judá. Num período terrível, quando o povo está perdido, quando o povo não sabe o que fazer, quando o povo está adorando os postes ídolos, está voltando o seu coração a ídolos, e isso não agrada a Deus. E por conta disso, a vida espiritual do povo estava afetando também a própria questão física, financeira da própria nação. E a gente percebe que Abacuque é levantado por Deus, orando, clamando ao Senhor, questionando a Deus, mas ao mesmo tempo entendendo que o avivamento vem de Deus. E ele levanta a sua voz pedindo ao Senhor que Deus o avivasse. Deus avivasse a sua obra com o passar dos anos e com o passar dos anos a fortificasse. O próprio Abacuque também traz essa esperança no seu capítulo 3. O seu capítulo 3 também é conhecido e batizado pelos estudiosos como o Salmo de Abacuque, demonstrando essa riqueza de um verdadeiro avivamento e essa esperança baseada na presença de Deus. E nessa perspectiva bíblica, para finalizar já o primeiro subtópico aqui do ponto número 1, a gente percebe que Abacuque demonstra para a gente no seu capítulo 3 a importância de voltar o seu coração para Deus, de acreditar que o avivamento vem de Deus. E isso aqui você precisa deixar claro para os teus alunos. O segundo subtópico aqui do ponto número 1 da classe dos juvenis trata sobre o seguinte assunto: avivamento no contexto do Antigo Testamento. Nós precisamos levar em consideração, e isso eu já deixei claro para você, que o avivamento no Antigo Testamento também acontece através de outros personagens, de outras pessoas. Porque quem promove o avivamento em toda a história de Israel, como também na igreja, quando a gente estudar o Novo Testamento, você vai ver isso, é o Espírito Santo. Então ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Isso aqui você precisa ter em mente. Você percebe que acontece avivamento nos dias de Abacuque, mas também acontece avivamento nos dias de Ageu, pela restauração do templo em Jerusalém, nos dias de Josué e Zorobabel, homens de Deus que são levantados através da libertação dada por Ciro para retornar a Jerusalém e restaurar o templo. Avivamento bíblico através da vida de Esdras, de Neemias, ensinando o povo a buscar a presença de Deus. Então todo o avivamento é promovido pelo Senhor. Você vê Oséias falando da necessidade desse avivamento. É aquela aliança que eu demonstrei para você que está em Êxodo 19:5. Todo profeta olhava para Êxodo 19:5 e entendia que ali encontrava-se o livro da aliança. E você vê o próprio Oséias dizendo, quando Israel era menino, se referindo a esse período, dependente de Deus, buscando a Deus, o Senhor os amou. Oséias também alerta sobre a importância de conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, sobre a necessidade do estudo da palavra de Deus. E a gente precisa levar isso em consideração com os nossos alunos. O avivamento é promovido também dentro da Bíblia, em diversas passagens. Elias, por exemplo, ele é um homem que promove um avivamento quando o povo estava aprisionado nos dias, em seus dias, em uma realidade ao culto a Baal. Elias chega e demonstra para Israel, nos dias de Acabe, que servir a Deus era importante. O avivamento não é promovido por pessoas, mas é promovido sempre por Deus, pela presença de Deus, e o Antigo Testamento deixa isso claro para a gente. E a gente precisa parar para clamar sobre esse avivamento. Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 1 a 8, você percebe que Moisés entendia que o avivamento era uma dependência de Deus. Entendia que o povo de Israel deveria prosseguir, caminhar, mas sem a presença ele não teria a ousadia de continuar adiante. Como nós precisamos depender de Deus. Vamos avançar para o terceiro subtópico, espero estar ajudando você, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos juvenis. Experiências de avivamento no Antigo Testamento. São muitas experiências. Eu citei algumas para você já no segundo subtópico. No Antigo Testamento, nós encontramos várias passagens bíblicas que falam sobre um verdadeiro avivamento. Um avivamento que é promovido
pelo Senhor, pelo alto, pela presença de Deus. Isso acontece nos dias de Neemias e Esdras, por exemplo, homens de Deus que são levantados para ir a Jerusalém. Neemias com um objetivo, sendo avivado por Deus, despertado pelo Espírito Santo, a levar a responsabilidade de restaurar os muros, uma defesa, uma busca interior. Já Esdras vai a Jerusalém com a responsabilidade de ensinar o povo a lei, a voltar o coração para a presença de Deus. Isso também é avivamento. Nós encontramos nas passagens bíblicas o profeta Jeremias alertando o povo para um verdadeiro avivamento. Nós encontramos nas passagens bíblicas, olha lá em Lamentações, você percebe capítulo 5, versículo 21 e 22, Jeremias falando sobre a necessidade de um avivamento. Olha para Isaías. Isaías fala constantemente sobre avivamentos no Antigo Testamento, especialmente para a nação de Israel, enfrentando os dias difíceis por causa aí dos assírios. E você percebe que esses homens de Deus são levantados por Deus para promover avivamentos, para serem instrumentos de Deus, porque quem promove é o Deus vivo, é Deus quem convence as pessoas, é Deus que chama você para a necessidade. Então, entendendo essa perspectiva teológica do Antigo Testamento, a gente já percebe que o avivamento ele nasce no coração de Deus e a gente precisa depender dele. Finalizando o primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1 e vá para o segundo ponto da tua aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos juvenis. Avivamentos no Novo Testamento. No Novo Testamento também encontramos diversas passagens que falam sobre esse mover do Espírito. O Espírito Santo que promove esse avivamento. Especialmente o livro de Atos deixa isso claro. As cartas de Paulo registram esses avivamentos. Mas vamos analisar isso detalhadamente. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da nossa lição. A importância do Novo Testamento. Nesse primeiro subtópico, entendemos que há avivamento no Novo Testamento. O avivamento é promovido por Deus enviando Jesus encarnado. O próprio João faz questão de dizer, no capítulo 1 do seu Evangelho, deixando claro que ele é Deus e ele habitou entre nós. Esse avivamento é promovido pela restauração que Deus dá aos homens através da obra de Cristo nos evangelhos. Todo avivamento vem da parte de Deus. Ele procura restaurar aqueles que são pecadores, aqueles que se afastaram do caminho, restaurando então a aliança com Deus vivo. O avivamento vem da parte de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, que inclusive a lição apresenta para a gente, é a continuação desse avivamento. Atos é o derramar do Espírito Santo, é a influência do Espírito nos corações dos discípulos da Igreja de Deus. Você olha para Atos, você percebe uma igreja que está unanimemente unida, orando. Atos 1:14. Você encontra em Atos capítulo 3, versículo 1, a liderança da igreja clamando por um avivamento. Atos capítulo 2, você percebe que a igreja agora está cheia do Espírito pelo poder do avivamento. Atos capítulo 4, você percebe que a igreja é perseguida, mas continua orando por avivamento. Atos 5, o inimigo se levanta de forma interna na igreja, mas a igreja não deixa de orar e tem respostas através do avivamento. Atos capítulo 6, a igreja enfrenta um problema de crescimento. Deus dá, na visão do avivamento, a responsabilidade de levantar novos líderes e a igreja cresce. Atos capítulo 7, os homens de Deus são perseguidos, especialmente Estevão é morto, mas você percebe que a igreja não deixa de orar, não deixa de buscar um avivamento. Atos capítulo 10, Deus abre a porta da missão, isso também é avivamento através da vida de Pedro, visitando Cornélio, um centurião romano, que também recebe o poder do avivamento através do Espírito. Atos 9, o próprio Paulo se converte pelo poder do Espírito Santo, aonde Jesus se revela para ele. Atos capítulo 13, você percebe a igreja orando por missões em versículo 1, 2 e 3, mas ao mesmo tempo acreditando no avivamento. Então, em Atos você vê muitas passagens sobre o verdadeiro avivamento. Avivamento, ele não é somente o barulho em si, falar em línguas, leva isso em consideração no Novo Testamento, mas é esse restaurar da aliança com Deus. Jesus restaura a nossa vida em Deus. Precisamos estar em Jesus para receber esse avivamento. Avivamento também começa quando a gente se arrepende. E avivamento pelo Novo Testamento sempre é promovido pelo Espírito de Deus.
A igreja busca e Deus dá. Deus tem dons para a igreja. Você percebe isso nas cartas. Paulo explicando sobre os dons para os irmãos da igreja de Corinto. Paulo explicando para a igreja que a igreja precisava viver esse evangelho. E a gente percebe que tudo isso faz parte do avivamento. Avivamento em si é algo que serve para o teu dia a dia, para o teu caminhar. É a visão do reino. Esse aqui é exatamente um subtópico que estamos trazendo para você. Vamos avançar agora para o próximo, que vai tratar sobre o seguinte assunto, em nome do Senhor Jesus. O papel do Espírito Santo. Nesse segundo subtópico do ponto número 2, a gente percebe de forma clara o Novo Testamento demonstrando esse papel do Consolador. O Espírito Santo, ele trabalha no Novo Testamento de forma clara, objetiva, avivar as pessoas. Mas esse avivamento, ele nasce de dentro para fora. Ele influencia você nas suas atividades, no teu trabalho, no teu dia a dia, com a tua família. Esse avivamento envolve você na escola, envolve você na faculdade também. Esse avivamento é algo que te leva a Deus, a uma aproximação a Deus e ao mesmo tempo te impulsiona a ser um missionário. Esse avivamento não é só falar em línguas, mas ao mesmo tempo que é o falar em línguas, também é profetizar, edificar as pessoas, também é ter o discernimento da Bíblia, ter essa visão de crescimento para o seu dia a dia. Então esse Espírito sempre está atuando, é Ele quem convence o pecador, é Ele que trabalha nos corações, é Ele que move as águas, é Ele que mexe com a gente. O terceiro subtópico do ponto número 2 trata sobre o seguinte assunto aqui, né, Bê? O caráter restaurador do ministério do Filho, do ministério de Jesus. O avivamento, como eu disse a você, nesse terceiro subtópico, a gente precisa levar isso em consideração, é um avivamento que passa pelo ministério de Jesus. Inicialmente eu disse a você que esse reavivamento ou esse avivamento em si é promovido por Jesus nessa restauração entre o homem e Deus por causa dele. Ele é a ponte. E você percebe o texto de Lucas, capítulo 15, eu não vou ficar somente com a passagem do filho pródigo que é citada aí na lição, mas você vê todo o capítulo 15 falando sobre esse restaurar da ovelha perdida, esse restaurar da dracma perdida, alguém que se perdeu em casa, a ovelha perdida é aquele que abandonou o rebanho, esse restaurar agora do filho pródigo, que vai embora, perde tudo, mas volta e o pai está disposto a abraçá-lo. Cristo é aquele que promove o avivamento no Novo Testamento. Através de Cristo nós temos essa oportunidade de ter esse contato com a aliança com Deus. Através de Jesus que é esse restaurador, nós podemos então experimentar do Espírito. Nós podemos então experimentar de Deus, ter um contato consagrado. E Jesus é aquele que nos restaura por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Somos comprados por Ele, por intermédio do seu sangue, e por causa dele, irmãos, para a glória dele, agora podemos experimentar de um avivamento que é apresentado no Novo Testamento por essa ação gloriosa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Finalizando o ponto número 2, a presente ação do tópico 2, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Avivamento é uma promessa bíblica. Esse terceiro ponto, você tem essa visão, que tanto o Antigo como o Novo demonstra para a gente que avivamento é uma promessa bíblica. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. A promessa de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Lê esse texto com seus alunos. Se o meu povo orar e se arrepender dos seus pecados e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa bíblica. Se o povo de Deus voltar o coração para Deus, tem resposta. Se voltarmos o nosso coração para o Altíssimo em arrependimento e em oração, Deus nos aviva. Todo avivamento, como eu disse a você, promovido por Deus, é algo do alto, vem do Senhor. Mas um avivamento que é buscado também é dado por Deus. Por isso que a gente precisa orar, ler a palavra, buscar e se arrepender. O arrependimento faz parte de um avivamento em Cristo. E essa promessa é uma promessa para hoje, devemos experimentá-la. O segundo subtópico também trata sobre o seguinte assunto, sobre a fidelidade de Deus. Esse é o segundo subtópico do terceiro ponto.
existem diversas passagens na Bíblia que demonstram pra gente esse Deus que está interessado em ter um relacionamento. Esse Deus que está interessado em se apresentar para o seu povo, em revelar-se, em ter esse relacionamento. Esse avivamento é promovido por Deus. Por isso, gente boa, vamos buscar um avivamento do alto. Incentive os teus alunos a serem cheios do Espírito Santo. Eu espero que Deus te use pelo poder do Espírito nessa aula de hoje, tá? Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. E na próxima lição nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: as raízes do avivamento na história da igreja. Vai ser muito legal te ter por aqui. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.